Oi, gente, eu sou o Júlio Viana, eu sou repórter aqui da editoria de internacional da agência CMA. Hoje a gente está estreando aqui um programa novo, onde a gente vai ouvir alguns especialistas do mercado para saber sobre o pós-Copom e pós-Fed, né? O Copom ontem fez uma alta de 1 ponto percentual na taxa Selic, o Fed fez uma alta de 0,5 ponto percentual no juros básico americano. Nessa primeira edição, a gente conta aqui com o Silvio Campos Neto, o economista sênior da Tendências. Tudo bem, Silvio? Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer falar com vocês. Silvio, então, vamos começar primeiro falando do Fed. Era já basicamente esperado, mas eu queria saber como está sendo a reação do mercado. Eu vi que ele mudou um pouco a reação de ontem, está sendo bem diferente da de hoje, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que está acontecendo. Na verdade, é um ambiente ainda muito volátil, né? Muito instável e, diria, muito apreensivo, né? A primeira reação ontem à tarde, depois da decisão, foi de um certo alívio, porque parte do mercado temia uma sinalização de uma nova aceleração do aumento na próxima reunião, para 75 pontos, mas isso não aconteceu. A sinalização do presidente do Fed foi de manutenção do ritmo de 50 pontos. Isso, no primeiro momento, foi recebido bem, de forma positiva pelos mercados, né? Ontem nós vimos, né, no final da tarde, as bolsas subiram, o dólar caiu, mas hoje já há um movimento bem diferente, né? E, no fundo, claro, sempre não é muito simples explicar esses movimentos, mas eu diria que há uma incerteza grande dos mercados se essa postura do Fed será suficiente para ancorar novamente aí o quadro inflacionário, para combater efetivamente a inflação, que de fato é uma inflação que tem preocupado, pegando o caso dos Estados Unidos, é o maior patamar em 40 anos. Então, é claro que há essa dúvida, essa preocupação dos mercados se essa linha mais gradualista será suficiente, né, para reverter esse processo inflacionário. E mesmo também, né, a própria dúvida sobre até onde ele terá que ir com esse aumento de juros, e claro que isso trazendo suas consequências, né, do ponto de vista da atividade econômica, né, um risco para a economia, mexendo com movimentos de capitais, isso afeta as taxas de câmbio, né. Então, no geral, é uma reação bem nervosa em virtude de todo esse rol de incertezas para uma situação diferente, né, do que a gente se habituou nos últimos anos, onde a inflação ficou por muito tempo bem controlada. Uhum. Ontem, a maior preocupação parecia na coletiva de imprensa com o Powell, o presidente do Fed, era muito em relação ao emprego. Eles estão preocupados se o emprego vai voltar a cair, né? O mercado também está apreensivo com isso, está apreensivo com uma crise que talvez esteja vindo aí? Na verdade, quando você aperta a política monetária, né, sobe a taxa de juros, visando o combate à inflação, um dos canais para que se atinja esse objetivo é efetivamente esfriar a demanda interna, esfriar a atividade econômica. E aí uma das consequências naturais disso é que o desemprego tende a subir um pouco, né? Difícil dizer quando, mas o fato é, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito aquecido. Desemprego nos menores patamares em 50 anos, o salário já começando a incorporar esses aumentos de inflação, ou seja, aquela temida espiral preço-salário já começando a aparecer, que de certa forma é uma ameaça a mais, né, para tornar essa inflação mais enraizada. Então, claro que nesse sentido o Fed fica, não é, numa situação um pouco delicada, porque de certa forma a política, o aperto, né, da política monetária fatalmente leva a um esfriamento da economia, tende a levar a um aumento aí de desemprego, mas ele também tem esse objetivo, né, do máximo emprego, do pleno emprego, né? Então, de certa forma, o discurso acaba ficando um pouco controverso, né? Bom, vou aumentar os juros para reduzir a inflação, mas ao mesmo tempo acredito que o desemprego não vai subir. Bom, é uma situação aí mais difícil. Quer dizer, para você reduzir a inflação, efetivamente alguma perda em termos de atividade econômica e mercado de trabalho você acabará tendo. E no fundo é de novo, né, essa dúvida, essa incerteza que também gera, né, esse comportamento apreensivo e volátil dos mercados, porque de certa forma há sim, né, um temor
e aí pesa muito, inclusive, nas próprias bolsas, de que a atividade econômica acabe sofrendo mais com todo esse aperto monetário que está em curso e que ainda está por vir. Uhum. E tanto é que hoje quem sofreu mais é o Nasdaq e o S&P, né, que são basicamente as empresas de tecnologia, né, enquanto que a taxa de juros dos treasuries subiu lá para cima, né, quer dizer que então o mercado está se preparando mesmo para esse cenário de crise, né, de austeridade, né. Então, não chamaria de crise, mas é um cenário mais desafiador para a atividade econômica. O que a gente tem que esperar daqui para frente já, e que já está acontecendo e vai ganhar força daqui para frente? É um cenário de condições, no mundo todo, né, de condições financeiras mais apertadas, ou seja, um custo do capital mais elevado, bem mais alto do que nós nos acostumamos desde 2008, né, desde a crise lá atrás, onde as taxas de juros caíram substancialmente. A questão é que agora a inflação ressurgiu e o custo do capital, as taxas de juros já estão subindo e vão subir mais. Então, isso o mercado já começa a antecipar. Vemos a taxa, por exemplo, yield de 10 anos nos Estados Unidos rompendo 3%, que não acontecia desde 2018, e mesmo em outros países, no Reino Unido, na Alemanha, essas taxas de juros de mercado também subindo. Quer dizer, então, essa é uma consequência inevitável desse processo, tendo implicações naturais nas economias. E aí fica esse temor. Bom, a economia norte-americana vai entrar numa recessão aí no ano que vem, difícil dizer, mas o risco existe, pelo menos de uma desaceleração mais intensa, né? Então, tudo isso contribui, né, para toda essa reação errática e nervosa por parte dos mercados. Então, agora, Silvio, vamos passar lá a falar do Copom, né? Então, teve uma alta de 1 ponto para 12,75%, foi dentro do esperado. A diferença foi que o Copom abriu a janela para um novo aumento em junho, que deve ser menor. Então, Silvio, você acha mesmo que esse aumento programado na taxa Selic para junho vai ser de 0,5 ponto percentual ou pode ser maior ou menor? Em relação ao Copom, eu diria que há duas principais dúvidas, né? Uma em relação à magnitude desse ajuste de junho, que eu acredito que seja assim de 50 pontos. O Banco Central indicou, né, um ajuste de menor magnitude, e não creio em 75, acho que 75 seria muito próximo do ajuste de 1 que ele tem feito nas últimas reuniões, até porque já estamos com um nível de juros aí bem elevado. E a segunda grande questão é se esse ajuste de junho seria o último ou não, né? É claro que o Banco Central não quis se comprometer de uma forma muito explícita com o término do ciclo em junho, até porque ele já foi surpreendido com a inflação depois da reunião de março, né, onde ele tinha indicado que maio seria o último, mas acabou tendo que dar um passo atrás pelas surpresas negativas que ocorreram. Mas ainda assim eu diria que, dado o estágio já bastante avançado do nosso ciclo de aperto monetário, ou seja, estamos já falando de uma taxa real de juros ex-ante muito alta, e alguns sinais também contidos no comunicado, né, onde ele coloca o ajuste de junho como provável e não como algo certo, também recomenda uma ação cautelosa, e toda a perspectiva que se tem para frente, né, dos impactos desse aumento dos juros sobre a economia, sobre a própria inflação, eu diria que o mais provável é que o Banco Central efetivamente finalize o ajuste monetário com uma alta de 50 pontos em junho, com a Selic em 13,25%. E quais você acha que são os sinais que o Copom vai estar observando aqui nos próximos meses para a gente poder prever os próximos movimentos dele? Eu acredito que ele continue ainda influenciado por informações da inflação corrente, né? Claro que política monetária olha sempre adiante, mas a inflação atual tem incomodado, né, esses patamares muito altos. É fato que a expectativa é que para o mês de maio, mesmo para junho, a inflação se posicione em patamares um pouco mais baixos, né? Mas é um fator que certamente ele vai acompanhar, ou seja, se teremos novas surpresas inflacionárias, como tivemos, por exemplo, em março, né, onde ele previa o Banco Central 1% e veio 1,6%, então isso, claro que é um fator que pesa, mas principalmente ele vai monitorar as expectativas de inflação, em especial para 2023, né? Sabemos que esse ano de 2022, para a política monetária, já é um ano que ficou para trás, né? Os efeitos da política monetária vão se materializar mais para fim desse ano e para o ano que vem, tanto é que ontem, no próprio comunicado, ele já definiu, né,
o horizonte relevante dele da política monetária como o ano de 2023. Então, nesse sentido, as expectativas subiram nas últimas semanas, né? A mediana da Focus está 4,10, já um tanto acima da meta de 3,25, né? Mas eu diria que ele vai, daqui para frente, monitorar essa variável. Se porventura ela continuar em elevação, eventualmente se aproximando de 5, ultrapassando 5, talvez ele estenda um pouco mais o ciclo de aperto monetário. Mas também creio que, nesse momento, essas expectativas talvez até possam subir um pouco mais na margem, mas tendam a uma acomodação, até porque o cenário para 23, ainda que recheado de incertezas, é um cenário que já conta com um aperto monetário bem significativo aqui no Brasil, com uma atividade econômica pouco dinâmica, né, até certo ponto fraca, aí pensando na sequência desse ano e no ano que vem, e o mundo também combatendo a inflação. Quer dizer, então, a princípio, os sinais para 2023, ainda que não tranquilizadores, mas são sinais de que é bem provável que tenhamos uma moderação desse quadro inflacionário. Então, nesse sentido, também há a expectativa de que o Banco Central, né, para além desses sinais, também olhe para essas perspectivas e encerre o ciclo após junho. Beleza, e só para finalizar aqui, o que a gente pode esperar, então, do comportamento do mercado financeiro em geral para os próximos dias depois dessa super quarta, né, dessa semana movimentada, né? Eu acredito que os mercados, não só no curtíssimo prazo, mas olhando os próximos meses, vão mostrar um período de instabilidade, de apreensão e de maior aversão ao risco. Quer dizer, no fundo, tem esse panorama global de incertezas ligadas aí não só a questão da inflação alta e até onde os bancos centrais terão que apertar as suas políticas monetárias, mas temos também uma guerra em curso no leste europeu sem por enquanto, nenhum sinal de fim, de reversão, isso inclusive pesando em algumas variáveis importantes, como o petróleo, como o gás, como outras commodities. Tem o fator China, um país que tem aí uma política rígida contra a Covid e com medidas que têm causado estragos novamente na própria atividade local, mas também nas cadeias produtivas, isso gerando toda uma insegurança sobre o desempenho da economia chinesa nesse ano. Então é fato que há razões externas para que a gente continue nesse clima de apreensão e de insegurança, pesando nas bolsas, levando aí uma continuidade de movimento de flight quality na direção de ativos mais seguros, e claro que países emergentes, ativos de emergentes, sofrem um pouco mais. E aqui para o Brasil, especificamente, e aí não é uma questão de curtíssimo prazo, mas olhando aí especialmente o segundo semestre, aí a entrada efetivamente para valer do cenário eleitoral, como a gente sabe, também vai causar turbulência, vai gerar ruído, por conta aí de tudo que envolve, né, esse processo bastante complexo. Então, a princípio, é um período aí difícil, né, para os mercados, tanto lá fora como aqui, por isso a gente deve continuar esperando aí muita volatilidade. Beleza, então instabilidade à vista, né? Eu gostaria de agradecer ao Silvio Campos, economista sênior da Tendências Consultoria, pela entrevista, e queria falar aqui para quem está assistindo a gente que a agência CMA tem uma nova programação de vídeos à disposição de todos vocês nas nossas redes. Para acompanhar é só seguir e se inscrever no nosso canal lá do YouTube, ativar o sininho, para vocês estarem sempre atentos às novas explicações dos movimentos no mercado. Muito obrigado, e é isso.